A vingança de Clara, Bianca B, vai ser um sucesso. Na mira está o delegado Vinícius, Flávio Tolesani, que foi um dos responsáveis por enviar a mocinha para um hospício. Depois de se aproximar de Laura, Bela Pinheiro, e ser convidada como madrinha, a neta de Josafá, Lima Duarte, começa a perceber a relação estranha que existe entre Vinícius e sua enteada. Na lua de mel, Laura demonstra pavor durante o sexo, mesmo com a delicadeza e a paciência de Rafael, Igor Angelcorte, que não percebe o medo da esposa. Depois da primeira noite, a moça revela: "Eu tenho que ser franca. Não foi legal. Doeu demais, Rafael. Eu fiquei tensa. Aterrorizada. Eu tava com medo. Você foi muito gentil. Mas eu tava muito apavorada", revela. No dia seguinte, Laura recebe um presente misterioso, que foi enviado por seu padrasto. Na caixa, Laura vê uma almofada com tartarugas e surta, ao relembrar o pavor que sente por este animal. "Eu não suporto ver tartarugas, me dá uma sensação horrível", relembra. A partir do dia 29, alguns indícios dos abusos sexuais sofridos por Laura começam a aparecer. A resistência de Vinícius em relação ao casamento da enteada é um exemplo disso. Além disso, uma mulher misteriosa surge na delegacia para fazer uma denúncia e foge ao vê-lo no local. Depois de casada, Laura afirma ao marido que não consegue superar o medo pelo sexo, mas o marido é carinhoso e avisa que esperará até que a moça se sinta preparada. Com medo até do toque do médico, Laura procura Clara para pedir algum conselho. "Não posso continuar a decepcionar toda noite o homem que amo. Não posso continuar com esse medo dentro de mim. Me ajuda", súplica. Clara leva Laura até a casa de Adriana, Júlia da Lávia, que inicia a terapia. Durante as sessões, a filha de Lorena se abre. "Eu casei Não suporto sexo. Fico aterrorizada quando meu marido me toca. Expulsei ele da cama", revela. Depois disso, Adriana pede que Laura diga 3 momentos felizes e 3 períodos tristes em sua vida e a paciente começa: "Bem, quando eu ganhei um concurso de biologia, na escola, sempre fui apaixonada por biologia. Quando o Rafael me conseguiu um estágio no laboratório de análises do hospital, e quando, é claro, quando conheci o Rafael", afirma. Laura também conta os momentos tristes. "Quando meu pai nos deixou, eu era muito pequena. A primeira noite, de lua de mel. Foi horrível. Eu fingi que tava tudo bem, deixei tudo acontecer. Mas era horrível, horrível. E quando minha mãe casou com meu padrasto. O delegado Vinícius. Foi o pior momento. Eu odeio esse homem. Odeio", conclui. A advogada Adriana questiona os motivos pelo ódio contra Vinícius e Laura explica: "Ele é delegado. Sempre foi muito mandão, fico irritada com a forma como trata minha mãe." Ao longo da conversa, a moça explica as situações vivenciadas com o padrasto e Adriana fica intrigada. Depois de algumas sessões de regressão, Laura descobre que foi abusada várias vezes na infância. "Eu era menina. Tava no tanque com as tartaruguinhas. Eu não tinha medo, mas de repente, havia alguém ali, um homem", explica a moça durante a hipnose. Dias depois, Laura faz uma última sessão e relembra o abuso sofrido por Vinícius. Apavorada, a moça se abre para Clara: "Foi ele. Foi ele que me fez mal. Eu era só uma menina, Clara. Só uma menina. Foi ele, o Vinícius. Meu padrasto. E eu era só uma menina." Uma menina, conta. "Eu lembrei de tudo. Eu era uma menina, ficava muito tempo sozinha em casa e ele, Clara, eu tô toda mexida por dentro. Sinto dor, medo, vontade de chorar", explica Laura. Depois da descoberta, Laura parte para a casa de Vinícius e conta toda a verdade para a mãe. "Eu era só uma menina. Uma menina e brincava no tanquinho de tartarugas, lembra?" Lorena interrompe: "A gente tinha um tanquinho de tartarugas na casa em que moramos quando casei com ele. Você era mesmo uma menina, tão linda." Laura continua: "Eu era só uma menina, mas você, Vinícius, me agarrou quando eu brincava com as tartaruguinhas. Me molestou." Lorena reage:
Meu marido, pedófilo. Laura prossegue. Eu resgatei minha memória. Ele me agarrou, não uma, mas muitas vezes naquele lugar. Era no quintal. A faxineira ficava mais dentro da casa. Ele provavelmente dizia que ia brincar comigo, ou ela não queria ouvir meus gritos, meu choro. Depois disso, Laura conclui, eu tinha marcas, manchas roxas, ferimentos, porque ele abusava de mim. Você, Vinícius, você. Eu nunca gostei de você, dizia que era mandão. Que era um rei dentro de casa. Mas não. Eu não te suportava porque quando era uma menina, você me agarrou, abusou, e me ameaçava de morte. Logo em seguida, a moça denuncia Vinícius e o delegado Bruno inicia o processo, que é encaminhado a um Ministério Público. E você? O que achou do capítulo em que Laura faz hipnose? Conta pra gente nos comentários.